Então, durante esse ano de 2025, sob a supervisão do pastor junto ao nosso departamento infantil, nós colocamos em prática aquilo que nós dissemos aqui, que não foi um experimento, mas um verdadeiro retorno à tradição cristã quanto à presença das nossas crianças no culto. E aí nós colocamos assim, olha, não é novidade que nossas crianças não tenham um culto infantil à parte dos cultos regulares da igreja. E aí algumas pessoas até falaram assim, não, pastor, a minha vida toda teve culto infantil. Isso é que é novidade. Não é novidade. Novidade é ter culto infantil. Pastor, mas eu tenho 100 anos e há 100 anos eu vejo culto infantil. Olha, meu irmão, não passou de 100 anos. E toda uma realidade de 2 milênios de igreja cristã é crianças participando do culto junto com todos. Então dissemos aqui que o culto infantil é algo relativamente novo na história recente das nossas igrejas, incluindo o Brasil. Então nós temos entendimento que desde o nascedouro da igreja cristã, lugar de criança é no culto. Desde quando anteriormente Jesus exortava duramente os seus discípulos a não impedirem ou não confundirem as crianças quanto a virem à sua presença. Lembra-se disso? Deixai vir as minhas crianças, não as embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Então o lugar das nossas crianças é no culto. Será no culto que, ainda com dificuldades de absorver todos os ensinos e aplicações do sermão, é óbvio, as crianças serão entronizados. No mínimo, há uma simples ideia de um culto solene, em que aprenderão junto aos seus pais a reverência. Aprenderão, por exemplo, os momentos de silêncio nas leituras bíblicas. Elas podem não compreender o contexto ou o conteúdo do que está sendo lido, mas elas vão aprender. É hora de ler a Bíblia. Silêncio, que o pastor, o liturgo, está lendo a palavra de Deus. Elas vão aprender também a necessidade de fechar os olhos na oração. Feche os olhos. É hora de nós falarmos com Deus. Elas se alegrarão e deverão ser incentivadas a isso, a participarem dos cânticos. É hora de cantar. Vamos cantar ao nosso Deus. E a atenção ao sermão, irmãos, que nós não venhamos a subestimar os ouvidos atentos dos nossos filhos. Vocês viram 2 comentários que o Bernardo fez aqui durante o sermão? Na lata. Não devemos subestimar as nossas crianças, que estão gradativamente absorvendo conceitos das doutrinas da palavra de Deus e sendo participantes daquilo pelo qual elas foram chamadas ao culto. Outro aspecto relevante, onde tem se reconhecido nas igrejas que têm retornado com as suas crianças aos cultos solenes, é o fim daquele hiato. Porque a gente vê em muitas igrejas crianças que já de berço já saem do culto. E aí elas só vão voltar para o culto aos 12 anos de idade. Porque ela vai tendo aquele culto infantil com aquelas muitas salinhas. E aí sabe o que acontece com 12 anos de idade? Ela chega no ambiente, o que é isso? Como é que é? Perdendo a noção do que é ser o culto a Deus. Nossas crianças são chamadas desde o nascimento à presença de Deus. E estar na presença de Deus significa culto. Deus fez aliança, não apenas com os pais, mas com toda a família. E devemos nos lembrar que é dever primeiro dos pais a educação religiosa dos nossos filhos, sendo a igreja e o culto solene uma extensão daquilo que elas devem aprender no lar. E aí é uma frase que eu citei aqui, que eu já citei em alguns cultos atrás, aí não me lembro. Nossas crianças precisam amar a Deus, cultuar a Deus, que conheceram em casa. E aí, ao fim, eu trago aqui 5 breves instruções, questões práticas para a gente tratar com as nossas crianças nos nossos cultos a partir de janeiro. 1. A responsabilidade primeira na entronização das nossas crianças no culto é dos pais. Isso deve começar desde casa. Olha, estamos indo para o culto. Adorar a Deus. Estamos indo para o culto. Então, você vai obedecer aos momentos, orar, cantar, ouvir a palavra de Deus. Ponto. Segunda instrução. Diáconos, membros do departamento infantil e demais irmãos podem auxiliar naquilo que os pais tiverem dificuldade, principalmente com as crianças menores. Então, se nós estamos dizendo que a responsabilidade primeira é dos pais, todos nós podemos ajudar. Claro que podemos. Claro que podemos. Então, se tem uma criança gerando muitas dificuldades, ofereça o colo. Reveze um pouco. Deixa ela comigo aqui para você prestar atenção no culto. No outro domingo, uma outra pessoa e assim por diante. Terceiro, a reverência e a atenção ao culto solene que é prestado a Deus devem ser prioridade para todos. Para todos. Quarto, antes, no terceiro aqui, irmãos, eu amo criança, amo. A gente acha muito bonitinho muitas coisas que elas fazem. Mas se porventura uma criança andar no nosso meio e fazer alguma coisa engraçada, não é hora de prestar atenção, não. Brinca com ela depois. Não é hora de fazer assim com a criança. Oi, tudo bem, o pastor está pregando. O cântico está sendo entoado. Não é hora de brincar com as nossas crianças, nesse momento. Ou estimular isso, Quarto, durante os cultos, quanto às crianças pequenas, deve-se fazer o possível para mantê-las nos bancos, junto aos pais, e na impossibilidade, que a gente sabe que às vezes há impossibilidade, que sejam colocadas no colo, de pé, ou ainda em maiores dificuldades, que se retirem momentaneamente. Às vezes a criança está num ambiente que para ela está calor, está desesperador. Tadinha, vai ali fora um pouquinho, faz ela pegar um ar, ela acabou, retorna para a igreja. São conceitos simples que nós podemos fazer. E aí, irmãos, algo importantíssimo. Nossas crianças não incomodam no culto. Não pense em você que essas instruções porque as crianças estão incomodando. Não. Conforme nós dissemos aqui desde o início, lugar de criança é no culto. Elas não incomodam. E por último, aquilo foi a parte que a Carol trouxe na semana passada. Em todos os cultos elas vão receber uma folha a partir de janeiro, contendo a liturgia do culto, que as ajudarão a perceberem os diferentes elementos do culto, devendo ser instruídas pelos seus pais a preencherem cada parte daquela folhinha. A partir de janeiro você vai receber. Ok, queridos? Pastor, no primeiro culto de domingo de janeiro vai ser maravilhoso, tudo perfeito. Duvido. Não é falta de fé, não. Duvido. Mas nós estamos num trabalho sendo desenvolvido e esperamos que seja bênção para toda a igreja, principalmente para as nossas crianças. Amém? Que Deus assim nos abençoe